um convidado especial no Bom Dia Nossa Rádio. Ele já esteve aqui no microfone da nossa rádio quando recebeu um prêmio do Focus Brasil e cada vez mais o seu trabalho vem se expandindo com muito sucesso. Psicanalista, cientista comportamental, especialista em linguagem silenciosa, sendo pioneiro na abordagem do assunto, palestrante, escritor, apresentador de TV da Jovem Pan. Ricardo Ventura é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Nossa Rádio. Tudo bem, Ventura? Fala, Lombardi, tudo bem? Pessoal aí da nossa rádio, todos os brasileiros aí nos Estados Unidos. E estou aqui com, mais uma vez, muito prazer em estar conversando com você. Eu acho que faz mais ou menos uns 3 anos que a gente conversou a última vez, né? Verdade. Inclusive, você foi premiado naquela ocasião, Ventura, com uma condecoração do Focus Brasil, num trabalho que você realizava de muito sucesso, muito bacana, mas só expandiu graças à sua competência na comunicação. Você que criou, foi o desenvolvedor do protocolo Ventura, né? Que permite identificar a facilidade através do mapa de toda e qualquer incongruência. Aliás, incongruência é o que não falta hoje em várias áreas da vida de muita gente, principalmente na política. Ô Ricardo, não minta pra mim! Ricardo Ventura, que maravilha tê-lo aqui no Bom Dia, viu, Ricardo? Então, Lombardi, olha que legal, fiquei muito grato. Foi o meu primeiro prêmio internacional e depois esse ano, a gente já recebeu um prêmio em Paris, com o Top of Mind de Paris, né, que chama Awards Português Brazilian. E depois em Londres a gente recebeu também um dos maiores prêmios europeus. Foi recente, né? UK. Eu acompanhei nas redes sociais. Recente. Foi recente. E o que eu fico feliz? Que eu consegui popularizar a linguagem silenciosa. Porque sempre pareceu que era algo muito difícil, que você tinha que ter um dom, tinha que ter uma habilidade muito diferenciada, e o protocolo Ventura veio justamente para mostrar que qualquer pessoa pode usar no seu dia a dia. Você não precisa ficar decorando nomes difíceis, músculos, nada disso. Então você pode usar, por exemplo, no seu dia a dia, você pode usar nas suas relações pessoais, para você ser melhor atendido, porque a linguagem silenciosa ela não é só ativa, ou melhor, passiva, de você só olhar e identificar. Você pode modificar a sua linguagem silenciosa para você criar um ambiente melhor de trabalho, numa entrevista de emprego, tanto o entrevistador quanto o entrevistado, médicos, psiquiatras, vendedores, na hora ali da anamnese, na hora da entrevista, na hora da negociação, você consegue usar. E mais ainda, em relacionamentos, Lombardi, você não tem ideia o quanto que as pessoas sofrem em relacionamentos patológicos, onde as pessoas não percebem que estão entrando numa espiral ali do desespero, né, numa espiral ali de uma situação ruim, e não percebe que ela está dentro de um relacionamento onde ela é a vítima. E com a linguagem silenciosa, ela começa a identificar alguns pontos e também como se proteger e se blindar desses ataques. Então a gente tem desde uma coisa corriqueira, onde você pode criar networks, numa sedução, num chaveco, criar mais amigos, ser mais entendido, passando pelo lado profissional e chegando até nessa situação de salvar vidas, né? Você identificar, inclusive como aconteceu ali em Orlando, com a Flaviane Carvalho, através da linguagem silenciosa, ela salvou a vida de um menino, onde o padrasto agora pegou a prisão perpétua. Muito bem lembrado, Ricardo. Você sabe qual um tema que me esclareceu e muito através da sua intervenção? A questão também do mendigo, sedutor, onde envolveu o esposo da, entre aspas, vítima, ou então, de repente, da pessoa que provocou essa situação. Ou seja, no seu esclarecimento, eu tive um entendimento até mais amplo, e é difícil, claro, tecnicamente falando, até porque você tem mais facilidade pela sua especialização, pela sua formação, mas a compreensão que nós temos através da forma como você traz para todos nós de um tema, se não esclarecendo 100%, porque alguns casos são muito complexos, eu estou citando esse, no qual me baseei em você, a gente passa a ter uma visão generalizada dos fatos. Isso é muito importante, viu, Ricardo? Perfeito.
Eu, por exemplo, eu, por exemplo, uso isso aqui no meu dia a dia, o canal Não Minta para mim, para eu poder ter esclarecimento de muita coisa, questões políticas. É porque você, além de tudo, é um grande comunicador. E eu até queria aproveitar esse momento, Ricardo, sabendo da sua experiência e do seu envolvimento na política, eu não estou querendo colocar uma questão partidária, absolutamente. Mas hoje, o que mais nós observamos em torno da política, não somente do Brasil, mas também aqui dos Estados Unidos, onde nós vivemos, é o fato de a incongruência da mentira e da fake news poder mobilizar, às vezes, pessoas como se fosse uma lavagem cerebral. E como é que, no seu entendimento, Ricardo, isso influencia no dia a dia e no levantamento de uma polarização que a gente está vendo na política do Brasil, com os desdobramentos desde o último domingo? Isso é algo que vai ter um fim, um desfecho, está só começando? Eu gostaria que você falasse para mim, Ricardo. Legal, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, um elogio de grande comunicador vindo de você. Poxa, ganhei mais um prêmio internacional. Imagina, é verdade, você merece, um prêmio querido. Internacional aqui. Acabei de receber um prêmio internacional na mão de Lombardi, meu amigo. Olha aí. Bondade sua, Ricardo, você é merecedor, imagina. Primeiro é isso, agradecer. Segundo, obrigado. Como você disse, né? Muitas vezes a gente é impactado por uma notícia, como a do Mendigo, como da Simone Simaria, né? A Simaria, muita gente falando, ela é arrogante, ela é narcisista. Verdade. E eu vi uma mulher ali com uma psique destruída. Ali, muito mais que muitas vezes uma soberba, um narcisismo, era uma pessoa pedindo socorro. Então, muitas vezes a linguagem silenciosa, ela vem travestida de alguns ruídos, alguns barulhos, que para a pessoa comum pode soar como uma arrogância, mas é um pedido de ajuda, de socorro. Aquilo para mim estava muito claro, que foi uma das análises recentes que estourou, bateu ali centenas de milhares de visualizações. O Mendigo mesmo, no início, eu via, Lombardi, as pessoas falando assim, meu Deus, que homem inteligente, articulado, e eu falo assim, cara, ele está manipulando todo mundo, até os repórteres ali. Verdade. Ele está tomando conta da situação toda, com pequenos detalhes, e ele fez isso para escalar a moça, né? Ele percebe que esses caras é o seguinte, eles têm uma inteligência emocional muito grande. Então, eles conseguem perceber suas vítimas. Uhum. Você vê que ele estava na rua há não sei quantos anos, ele se gabava de não trabalhar. Ele sempre tinha alguém sustentando ele. Ele pulava de um serviço social para outro há anos. É verdade. Sem precisar trabalhar. Então, olha que são pequenos golpistas emocionais. E olha que loucura, golpistas emocionais, eles podem estar desde um mendigo até na política. Como assim, Ricardo? O político profissional, aquele que é justamente esse sequestrador emocional, esse golpista emocional, ele usa de uma base, principalmente a gente está vendo muito agora, Lombardi, que é muito fácil. Essa estrutura existe há mais de 100 anos. Antonio Gramsci, ele já tinha dito isso, né, que foi um dos pais ali do comunismo, que você não ganha uma nação através de armas, você ganha uma nação através da persuasão, através da manipulação dos fatos, através de você quebrar 3 grandes pilares. Quais são esses 3 grandes pilares? E o pior é que esses 3 grandes pilares são os 3 grandes pilares que fizeram a América grande. Se você pegar os pais da América, família, religiosidade e patriotismo. Então vamos lá. O que o comunismo fez na União Soviética, os bolcheviques, o que o Hitler fez na Alemanha? Porque imagina que um soldado alemão era um cara comum, normal, como eu e você. Uhum. E passou alguns anos, eles davam tiros em judias grávidas, nuas, na neve, sem o menor rancor, sem o menor empatia. Como é que consegue fazer isso, Lombardi? É muito simples. Tem um vídeo meu que viralizou um corte, não sei se você chegou nos Estados Unidos, eu creio que sim, que já me mandaram dos Estados Unidos para cá, dizendo o seguinte: imagina se você participasse de uma terapia em grupo durante 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você acha que mudaria a sua forma de pensar? Imagina, uma terapia em grupo, onde você participasse todos os dias e encontrando essas pessoas, ou seja, você teria ainda o referendo que outras pessoas também pensassem como você no seu dia a dia. Dá para mudar? Pois sabe quem faz isso? A novela faz isso. Verdade. O jornalismo enviesado faz isso. Os seriados fazem isso. Quem aqui não torceu pro bandido na Casa de Papel? Quem aqui não torceu pra Bibi perigosa na novela? Ela sendo mulher de um traficante e pegando em armas. Ou seja, em doses homeopáticas você muda um conceito. Então quando você entra numa novela, numa cultura, num jornalismo, numa música,
Quantas vezes a gente ouviu dizer, eu não preciso de polícia, polícia para quem precisa, eu não preciso de polícia, ou dizendo que nós éramos países subdesenvolvidos. Então são doses homeopáticas. E quando você quebra essa base, Lombardo, ridiculariza a família. Olha que importante isso. Vamos ridicularizar a família. Eu perco os meus laços de família, de unidade. Eu ridicularizo a religião. Eu perco a minha ligação na fé. Aí eu perco o meu patriotismo. Sabe o que sobra, Lombardo? Só sobra o partido, só sobra o Estado acolhedor, patriarcal, que vai te sustentar, que vai te orientar, que vai cuidar de você. Nós não precisamos de um Estado que cuide da gente. A gente precisa de um Estado que cuide do Estado. Mas a família, a religiosidade, o patriotismo é inerente de uma nação forte. E quando você destrói isso, quando você tem ridicularização da tua família, do teu núcleo familiar, da tua religiosidade e da tua pátria, acabou a nação. E aí você consegue doutrinar essa pessoa com pequenas promessas. E é isso que a gente está vendo, não só no Brasil, mas no mundo. Perfeita análise. Olha que aula, hein, meus amigos, do Ricardo Ventura. Ricardo Ventura conversando conosco no Bom Dia Nossa Rádio. Não minta pra mim, o canal que tem mais de 1 milhão de seguidores, sensacional. Perceba pelo esclarecimento do Ricardo em torno da pergunta. Ricardo, temos aqui o jornalista Márcio Fofo, direto do estúdio da Flórida, comigo em Massachusetts, os cientistas políticos Arthur Braga e Priscila Souza. Ricardo, que além de cientista política, ela é vereadora por uma cidade aqui dos Estados Unidos, de Framingham, uma das mais brasileiras da América, e deputada também. Essa turma toda quer interagir com você. Pode ser, Ricardo? Olha só. Claro, vai ser um grande prazer. Maravilha, amigo. Márcio, você tem uma pergunta para o Ricardo? Fique à vontade. Tenho sim. Cumprimentar o Ricardo, dar um bom dia para ele. Ele que passou aqui nos microfones da nossa Rádio USA também, batendo um papo comigo um tempinho atrás, não sei se ele vai se lembrar, no Política em Foco. Eu me lembro que até minha amiga Thaís fez a ponte, né, trazendo pra gente conversar. Eu escutava com atenção, né, essa sua última explanação, e me fez lembrar, né, na verdade, ainda mexido, né, com tudo que nós vivemos nesses últimos tempos de campanha política no Brasil, os lados tão polarizados, os candidatos que muitos acabaram batizando, um de vendedor de susto, o outro de encantador de serpentes, né, todos muito bons de oratória, e a gente acaba meio que percebendo que em alguns casos, políticos desenvolvem uma narrativa que muito se assemelha a perfis até, não acho que talvez nenhum exagero dizer, até de psicopatas, né? Como é que a gente pode, talvez, entender, você dentro da sua experiência, né? Como é que se dá esse processo de comunicação e como é que isso impacta as pessoas, muitas vezes criando até um surto coletivo, uma transe, né? De interpretação com relação à narrativa que é exposta. Tudo isso é fruto, muitas vezes, do carisma do interlocutor, ou é um déficit, talvez, de interpretação das pessoas? Tá, vamos lá. Tudo bem, Fofo? É lógico que eu lembro de você. Legal. Foi um grande prazer ter falado com você, eu lembro sim. E vamos lá, olha que interessante que você me perguntou. Você disse que os dois, aqui no Brasil, eram grandes oradores. Eu discordo, sabe por quê? Um deles realmente é um grande orador. Um deles é aquele que você tem uma aula de oratória. Agora não tanto, mas eu lembro que há uns anos atrás, eu fiz até essa análise, antes dele ser preso, ali no sindicato lá de São Bernardo, ele deu uma aula de prólogo, metáfora, storytelling, citações, empatia, rapport, se transformou em uma ideia. Eu não sou mais, ele disse o nome dele, né? Eu sou agora uma ideia, eu sou algo que não vai ficar em cada um de vocês. Então, um é muito bom em oratória, muito bom. Já o outro não é. Tanto é que o grande tendão de Aquiles é justamente a falta de ter um manejo ali com as palavras, de conseguir falar e levantar multidões. Mas ali foi justamente o contrário. As pessoas se identificaram justamente pela maneira simples, pela mensagem simples. Gente, pensa bem, o que perdeu, ele lutou contra toda a mídia
enviesada, todos os dias falando mentiras. Ele perdeu através de um legislativo que mudou as regras do jogo constantemente, passando por uma pandemia, passando por uma guerra, onde ele conseguiu que pessoas tivessem uma renda para comer, não conseguiu fazer com que as pessoas tivessem um colapso social, como aconteceu em várias partes do mundo. E, além disso, sendo a única pessoa que foi do início ao fim a mesma pessoa e teve quase 60 milhões de votos. Então, quando a gente vê que existe um díspare na maneira dessa comunicação e um sendo exaltado, perdoado e o outro crucificado sem uma única condenação, você percebe o quanto que a manipulação da comunicação consegue criar heróis e também criar nefastos. Você entendeu? Agora, todo psicopata é um grande sedutor. É um grande sedutor, mas nem todo sedutor é um grande psicopata. E todo sedutor tem muito carisma. Você vê, por exemplo, o Maníaco do Parque. Imagina que esse cara, ele encontrava mulheres indo para o trabalho ou indo para algum lugar, dentro do ônibus, dentro do trem. Esse cara, sem nunca ter visto essas mulheres antes, ele abordava e convencia essas mulheres a descerem do transporte e ainda andar com ele mais de 1 quilômetro dentro da mata. Então, olha, às vezes eles não têm uma inteligência... muitas vezes a pessoa acha que o psicopata tem uma inteligência... como é que eu posso dizer? Uma educação formal ou educativa. Não, eles têm muito uma inteligência emocional. Às vezes eles não conseguem... O Maníaco do Parque, por exemplo, não consegue formular uma frase inteira. Sempre tem problemas. Agora, na Grécia Antiga, os sofistas eram pagos justamente para defender. Era quase como se fossem os primeiros advogados. E eles diziam, não importa se você tem culpa ou não, me pague que eu te absolvo. Olha que loucura isso. Então, teve um grande sofista grego que num dia ele fez um grande comício, uma grande oratória ali no meio, e ele convenceu as pessoas a irem para a guerra. No dia seguinte, ele fez um discurso justamente convencendo todas aquelas pessoas a não irem para a guerra. Ou seja, para um grande sofista, não importa o que você vai defender, mas é como você vai defender. Então tem que tomar muito cuidado. De novo, grandes oradores, persuasores e carismáticos conseguem levar a população para onde elas quiserem. E até com essa sua fala, Ricardo, eu me lembro de já ter ouvido propriamente da sua boca dizendo que nem todo mentecapto, psicopata, necessariamente seja intelectualmente uma pessoa fantástica, extraordinária, de uma inteligência ímpar, que ela não se esquece dos fatos. Não, ela pode ser um psicopata também com um nível de esquecimento, eu não vou dizer que de burrice, mas de certa forma de um lapso, desmistificando, descaracterizando aquele negócio de que todos os psicopatas são gênios. Nem sempre é assim, né, Ricardo? Perfeito. Até porque você pode até falar que são burros mesmo. Alguns psicopatas a gente chama que são... eles são desorganizados. Então, eles não têm uma organização, eles são atrapalhados, eles deixam muitas pistas desnecessárias, pistas que eles não querem. Ao contrário, você tem alguns, por exemplo, como o Ted Bundy, era um cara que tinha todo um processo, um modus operandi, que chega um momento que ele começa a não ter mais prazer naquilo, porque ele precisa escalar. Verdade. Todo psicopata assassino, lembrando, olha que legal, não é todo psicopata que é assassino, não é todo assassino que é psicopata. Nós temos psicopatas em todas as áreas. Nós temos psicopatas que a gente pode chamar de funcionais. Por quê? Porque o meio vai interferir. Eu chamo de portas abertas e portas fechadas de oportunidade. O psicopata, ele nasce psicopata. Então vamos supor que o psicopata nasça num mosteiro, lá no Tibete. O cara nasce num... Qual que é a grande maldade que ele pode fazer sendo um monge? Talvez falando pra galera dele, olha, vamos ficar 7 dias aqui sem comer nada, vamos fazer um jejum, olha, vamos entoar esse mantra aqui durante 3 dias de joelho no milho, Agora, esse cara nasce, de repente, dentro de uma facção criminosa. Como é que vai ser esse psicopata? Talvez ele vai colocar pessoas no micro-ondas, vai tacar gasolina lá e vai matar sem rancor nenhum, sem empatia nenhuma, sem ele ter a compaixão. Como ele pode virar um médico que tem um grande prazer em cortar a pessoa toda, né, de segurar para depois montar do jeito que ele quer, ou pegar ali um tumor e falar assim, olha aqui esse tumor, e corta e faz, depois chega dali
e fala, beleza, costura a pessoa e vai comer um hambúrguer. Então você tem juízes, por exemplo, que conseguem dar uma canetada e falar assim, ó, vamos tirar aquelas pessoas ali daquele prédio, ou não vamos pagar esse precatório para essa viúva aqui porque o Estado não tem dinheiro. E é isso. Então, a grande característica do psicopata é não ter compaixão. Não é que ele não tem sentimentos. É lógico que ele tem. Se ele não tiver sentimento nenhum, o que faria ele sair de casa para matar, para ter prazer? Ele tem medo, ele tem frustração, ele tem o gostar, o Ted, a gente viu agora na Netflix, o Jeff Dahmer, ele também chegou num ponto que ele precisou ser pego, assim como o Jeff Dahmer. O Jeff Dahmer e o Ted Bundy. Chegou um momento que não dava mais, eles começaram a deixar pistas para ver se aquelas pistas podiam dar um tesão a mais neles. Tipo, será que eu vou ser pego ou não? Será que eu vou conseguir burlar os policiais? Será que eu vou conseguir sair dessa? Então a gente pega essa situação dizendo que, sim, existem psicopatas desorganizados, existem psicopatas extremamente inteligentes, que eles são pegos quando eles querem, porque eles querem burlar o sistema. O Arthur Braga está aqui também, Ricardo, quer fazer uma pergunta para você, o nosso cientista político. Fique à vontade, Arthur. Ricardo, primeiro é prazer, né? Um bom dia, acompanho seu trabalho, né? E eu gosto muito, inclusive. Eu até vou me permitir ser um pouquinho mais técnico, né? Porque você já foi, né? Você falou sobre sofistas. Eu acho interessante, porque se você pegar Heródoto, ele falava bem, mas isso aí do século V até o XIX, basicamente todo mundo só xingou, né? Desde Platão até a galera da idade contemporânea, ninguém falou bem, né? E essa noção que você trouxe, inclusive, sobre filosofia grega, mas o direito nosso romano, né? Justamente traz essa conotação. Então, parabéns pela leitura, eu gostei muito. E aí fica uma ideia do seguinte, me veio uma ideia de história aqui, porque não sei se você concorda, mas essa noção que nós temos de herói hoje em dia, ela vem do cristianismo, né? Ela era diferente antes de Cristo. Você tinha uma noção ali grego-romana muito mais para si, para a glória do grande herói e não para o outro, né? A ideia de você ter uma pessoa em desvantagem aparente, mas que consegue vencer e galgar um obstáculo é fantástica. Vamos lembrar aqui da Ferrari da Fórmula 1 com a Minardi chegando ali em 6º lugar, você ficava louco, um time pequeno ganhando de um time grande, você fica maluco, porque você se sente ali na posição de que é possível, né? É possível chegar lá. E você acha que nessa campanha aconteceu algo nesse sentido para um dos lados? Onde um lado estava assim, ó, sou tão pequeno, o pessoal tem que vir comigo, se eu não tenho força, não tenho mídia, não tenho campanha, não tenho ninguém, mas eu tenho o povo. E aí chegou na hora, não teve mesmo o povo, ou você acha que teve alguma coisa com a eleição, ou você está esperando para ver? Olha, como eu disse, né, o cientista político é você, eu só vou meter o bedelho, viu, Arthur? Mas é o seguinte, olha que interessante, talvez eu vou ver a ótica do herói, talvez de uma maneira diferente. Porque, por exemplo, se a gente pegar os grandes mitos, e principalmente os mitos a mitologia grega, por exemplo, se você pegar o Prometeu, ele era um cara que trouxe fogo para a humanidade. Ou seja, ele queria compartilhar o heroísmo dele com os humanos. E tanto é que ele foi condenado a ficar na rocha preso, né, tendo o seu fígado lacerado todos os dias, reconstituído, para que no outro dia isso acontecesse de novo, porque ele levou fogo para os seres humanos. E o grande Deus, Zeus, não queria que isso acontecesse. Como é que você vai compartilhar a sua sabedoria com os humanos? Se você pegar Mercúrio ou Hermes, né, que são os mesmos arquétipos, esse cara trouxe o conhecimento para os seres humanos. Né? Tanto é que, olha que interessante, os viajantes, os comerciantes e os ladrões têm como seus padroeiros Hermes, o Trimegisto, aquele que tinha o conhecimento secreto. Mas qual era o grande o segredo secreto dele ali? Era justamente a comunicação, né? O ligar, né? O trazer uma ideia a outra. E você vê que um vendedor e um ladrão, eles têm as mesmas habilidades. O que muda é o objetivo de cada um. É quando eu falo, por exemplo, quando você fala manipulação, persuasão, às vezes a pessoa fala, pô, manipulação é ruim. Depende. Ela por si só não é ruim. Agora, se eu manipulo uma pessoa para deixar de se suicidar, se eu troco a ideia, o mindset de uma pessoa que quer fazer o mal e ela não deixa de fazer, eu estou manipulando a ideia dela. Agora, quando a gente fala, por exemplo, daquele que não tinha ninguém, só tinha o povo, ele só tinha isso porque sobrou só isso para ele. Né? Não foi uma escolha, foi uma imposição. Eu só tinha o povo. E achar que a gente teve uma derrota não foi. Você falar que 2 milhões de votos num universo de 230 milhões de pessoas é ínfimo. Foi um empate técnico. Então a gente não perdeu.
foi um empate técnico. Foi 1%, 1,1%. Isso é empate técnico. Então, apesar de todas as adversidades, e ainda um lado teve todos os seus ministros presos, foram 18 ministros presos. O outro lado, ele teve mais de 10 ministros elevados à condição de senadores, governadores. Então a gente tem o próprio Senado, o próprio Congresso, ele é todo hoje num viés justamente desse indivíduo que estava sozinho e menosprezado. Então será que ele estava tão sozinho e menosprezado assim? Ou ele não tinha a máquina operacional de que sempre existiu? Porque quando as pessoas falam, não sei se você concorda comigo, Arthur, eles sempre falam assim, vamos restabelecer a democracia, precisamos restabelecer a democracia. Sabe como eu traduzia isso? Vamos restabelecer o toma lá da cá. Porque antes... A minha democracia. Tivemos um... Exatamente. Olha, democracia para eles é criar 33 ministérios, fatiar o governo em 10 partidos e distribuir secretarias, diretorias e presidentes estatais para os amigos do rei. Isso é democracia ou é usurpar, usufruir do bem público? Então, é muito fácil você mudar a semântica de uma palavra dizendo democracia. Democracia é o direito do povo. Essa é a base. O que é democracia? Todo direito emana do povo e não daquele Estado inchado que vai determinar as regras, inclusive comportamentais e ideológicas da sociedade. Isso não existe, só existe no socialismo e no comunismo. Quando você pega o capitalismo liberal, ele não quer mandar de dentro da porta para dentro, ele só quer falar das coisas grandes. Agora, quando o Estado já começa a falar em religião, em cultura, em aquilo que representa uma nação, costumes, você fala, opa, toma cuidado, porque esse cara vai controlar a tua vida. Ventura, eu ficaria com você certamente o dia todo aqui com os amigos, os companheiros da bancada e os ouvintes da rádio que estão nesse momento aqui, colapsando o nosso WhatsApp. Dentre as mensagens de carinho também, a visão esclarecida de muita gente. O Roberto, só para destacar algumas aqui, dizendo que você é muito bom e te acompanha diariamente, assim como o ouvinte de Nashville, do Tennessee, que está lhe parabenizando, o Gustavo. O Abimar, eu acompanho a Jovem Pan, este cara é espetacular, tem uma análise profunda de ambos os lados políticos. Os brasileiros da América e da nossa audiência agradecem pela sua participação e olha, vamos ter que remarcar aí, para que mais vezes você esteja conosco, porque foi um sucesso, viu, Ricardo? Sem dúvida você é um sucesso por onde passa, como foi também na Super Live realizada para o candidato Jair Bolsonaro, com seu esclarecimento, a forma personalizada, conforme você traz os fatos através da sua visão. É um excelente comunicador do Brasil. Eu te agradeço por ter disponibilizado esse tempo para nós aqui na nossa rádio. Foi um período de muito aprendizado e que nós vamos guardar com muito carinho, nós brasileiros aqui da América, viu, Ventura? Olha, Lombardi, quero agradecer a Thaís, a minha assessora de imprensa, que sensacional, fez a ponte aí pra gente, né? Verdade. E agradecer você, agradecer ao Márcio, o Arthur e os brasileiros da América. É o seguinte, nós somos um só povo. Quiseram criar que existiam nós contra eles. Quiseram colocar que existia um salvo-conduto ou uma culpabilidade entre negros e brancos, gays e héteros, cis e trans, pobres e ricos, homens e mulheres. Isso não existe. Isso são características. O que importa é a moral e a ética. E brasileiro, por natureza, tem uma moral e uma ética excelente. Eu vejo isso no mundo inteiro. Já viajei para muitos países, já viajei para todos os estados do Brasil. O povo mais bacana, o povo mais trabalhador e mais honesto é o povo brasileiro. E a gente tem um dos países mais lindos do mundo. Não vamos deixar que uma pequena ideologia transforme os brasileiros em nós contra eles. Nós somos uma só nação e a batalha só começou. E eu estou à disposição, Lombardi, para quando você quiser. Obrigado. Muito obrigado. Ventura, não para de chegar mensagens aqui, te reverenciando. Wesley, esse cara é bom. Peguem o contato dele. Bom, tudo isso aqui está sendo feito, né, através de uma live no Getter, no nosso canal do Getter, que também vai para o YouTube. Depois você acompanha lá, Wesley, com mais calma. A Roseli dizendo que o Ventura deveria participar antes das eleições. Não, o Ventura é atemporal, Roseli, ele é bom a todo tempo. Ventura, um abraço, querido, muito obrigado. Olha, as portas estão sempre abertas para você. Caso queira bater um papo, é só me ligar, enfim, e nós vamos te perturbar um pouquinho mais daqui para frente para você sempre elucidar a mente da nossa comunidade aqui do Brasil na América, sem dúvida alguma, tá bom, querido?
Ó, eu que agradeço e ano que vem eu quero estar aí nos Estados Unidos, provavelmente em Massachusetts, pra gente ter uma palestra ou então um treinamento aí pros brasileiros. Vai ser muito legal. E eu Pronto. conto com você pra divulgar, hein? Absolutamente. Vai tomar um café com a gente, né? Um café com notícias. Com certeza. Já é uma promessa. Tá legal, Ventura. Um abraço, querido. Um bom dia pra você. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Ricardo Ventura, que participação, hein, gente? Maravilhosa. Não minta pra mim.